Fala galera, Tony Games BR na área, tudo bem com vocês rapaziada? Tá começando mais um Todd News. Já chega estourando, esmurrando, detonando seu botão do like. Se você não for inscrito, se inscreva e também ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E se não me segue nas redes sociais, tá perdendo tempo, vai lá e me segue, beleza? Os links estão todos aqui embaixo, tranquilo? Então bora pra esse Todd News, porque vocês estão ligados como é que ele está, né? Tá ó, bom demais! Em primeiro eu vou mostrar os gols da rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos recebeu o Bahia e venceu por 2-0. Primeiro, um belo gol de Derlis Gonzalez e o segundo marcado por Gabigol. O Atlético Paranaense enfrentou o Grêmio, Cícero fez o primeiro, Pablo empatou fazendo esse belo golaço e o segundo gol do Furacão foi marcado por Jonathan. O Corinthians enfrentou o Paraná e venceu por 1-0 com o gol do zagueiro Henrique. O Botafogo recebeu a equipe do Sport e venceu por 2-0. Primeiro gol marcado por Joel Carli de cabeça. O segundo gol foi marcado por Rodrigo Aguirre, na saída do goleiro, bateu no canto. O Cruzeiro recebeu a equipe do Fluminense. Primeiro gol marcado de cabeça pelo atacante Raniel. Thiago Neves bateu e Raniel desviou para o fundo das redes. Depois Henrique empatou para o Fluminense com um gol contra. E o segundo gol da equipe da Raposa foi gol contra também, marcado por Ayrton. E a tabela do Campeonato Brasileiro está desse jeito: São Paulo lidera com 45 pontos, Internacional em segundo com 41, Flamengo em terceiro com 40 e Grêmio em quarto com 37 pontos. E agora, bora dar um giro pelos campeonatos europeus e ver os gols também da rodada de ontem. A equipe do Wolves lá da Inglaterra recebeu o Manchester City. Primeiro gol marcado por Boly, meio de cabeça, meio que de mão, né? Mas a equipe do City conseguiu empatar com o gol de cabeça do zagueiro Aymeric Laporte. No final, Wolves 1, Manchester City 1. O Bournemouth e Everton ficaram em 2-2. Primeiro gol marcado por Theo Walcott. O segundo marcado por King. E aí o Bournemouth começou o empate. Joshua King fez o primeiro de pênalti e o segundo gol foi marcado pelo zagueiro Nathan Ake. Southampton perdeu para o Leicester City. Primeiro um golaço do camisa 21, Ryan Bertrand, no ângulo. A equipe do Leicester empatou com Demarai Gray, o camisa 7, bateu e mandou para o fundo das redes. E o segundo gol marcado pelo zagueiro Harry Maguire. O Arsenal enfrentou o West Ham e começou perdendo. Marco Arnautovic acertou esse belo chute de fora da área. O Arsenal fez o primeiro com Nacho Monreal, recebeu na área livre e mandou para o fundo das redes. O segundo gol da equipe dos Gunners foi contra, do zagueiro Issa Diop, e o terceiro foi do atacante Danny Welbeck. O Liverpool enfrentou o Brighton e venceu por 1-0, com o único gol marcado por Mohamed Salah. E a tabela da Premier League está desse jeito: Liverpool, Chelsea e Watford todos estão com 9 pontos, Manchester City na quarta colocação com 7, empatado com Bournemouth. O Wolfsburg recebeu o Schalke 04 pela primeira partida da Bundesliga. John Brooks fez o gol de cabeça e aí o Schalke conseguiu empatar com um gol de pênalti marcado por Nabil Bentaleb. Mas era dia de Wolfsburg. O segundo gol foi marcado pelo atacante Ginczek. A bola passou no meio das pernas do goleiro e estufou o fundo das redes. O Borussia Mönchengladbach recebeu o Bayer 04 e venceu por 2-0. Primeiro gol marcado por Hoffmann e o segundo marcado por Fabian Johnson. E a tabela da Bundesliga está assim: Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Borussia Mönchengladbach, Frankfurt, Augsburg, Wolfsburg, Mainz e Hertha Berlim, todos com 3 pontos. Lembrando que foi apenas uma rodada e nesse momento que eu estou gravando está acontecendo a partida entre Borussia Dortmund e Leipzig. Pelo campeonato português, o Benfica recebeu o Sporting e o jogo ficou em 1-1. Primeiro gol marcado por Nani de pênalti e a equipe do Benfica conseguiu empatar com o gol de cabeça de João Félix. Deixando tudo igual, Benfica 1, Sporting 1.
O Porto recebeu Vitória de Guimarães. Primeiro gol marcado por Brahimi, um belo gol de fora da área no ângulo. O segundo gol foi marcado por André Pereira, de cabeça, e aí a equipe do Vitória acordou. Primeiro de pênalti marcado por André, segundo marcado por Tozé, um belo chute cruzado, sem chances para o goleiro do Porto, e o terceiro marcado por Davidson, e assim o Vitória virou em cima do Porto. E a tabela do Campeonato Português segue desse jeito: Benfica e Sporting tem 7 pontos cada um, Porto tá na terceira colocação com 6, seguido por Feirense e Marítimo também com 6 pontos. Pela Ligue 1, o Paris Saint-Germain recebeu o Angers e venceu por 3-1, primeiro gol marcado por Edinson Cavani, e aí a equipe do Angers conseguiu empatar com Mangani, bateu de pênalti sem chances para Buffon, Mbappé fez o segundo gol com um belo chute de primeira, e o terceiro para fechar foi o último do trio, Neymar também fez o dele, e assim o Paris Saint-Germain venceu por 3-1. E a tabela da Ligue 1 segue assim: PSG é o primeiro com 9 pontos, Dijon segundo com 9 também, e Lille em terceiro com 7. Pelo campeonato italiano, a Juventus venceu por 2-0 a Lazio, primeiro um golaço de Pjanic, e o segundo, após aí uma furada de CR7, Mandzukic fez o segundo gol da equipe da Juve. O Milan recebeu o Napoli, Giacomo Bonaventura marcou esse belo gol, depois Calabria fez o segundo gol da equipe rossonera, mas aí a equipe do Napoli acordou para a partida, rapaziada. Zielinski fez o primeiro e ele mesmo fez o segundo, um belo gol de bate-pronto de fora da área, e o terceiro e o gol da virada foi marcado pelo atacante Dries Mertens. E a tabela da Série A está desse jeito: Juventus e Napoli ambos têm 6 pontos, e o terceiro colocado é o Spal com 4 pontos. Pela La Liga, o Barcelona enfrentou o Real Valladolid fora de casa e venceu por 1-0 com gol de Ousmane Dembélé. O Atlético de Madrid recebeu o Rayo Vallecano e venceu com gol de Antoine Griezmann. E a tabela da La Liga está desse jeito: o Barcelona tem 6 pontos, Real Sociedad com 4 e Atlético de Madrid com 4 também. O Real Madrid ainda não jogou a sua segunda partida nesse momento que eu estou gravando o vídeo. E o alvo do Paris Saint-Germain, o meio-campista croata Rakitic, diz que fica no Barcelona. O Paris Saint-Germain estaria disposto a pagar 100 milhões de euros, o que daria cerca de 430 milhões de reais, pelo meio-campista croata. O jogador ainda deu uma entrevista ontem na Zona Mista, depois da partida pelo Campeonato Espanhol contra o Real Valladolid, e ele disse que o Barcelona é o maior que existe e que ninguém pode oferecer o que ele tem lá, e que ele está no melhor clube do mundo. E Lloris, depois de ter sido preso por dirigir embriagado, agora pode perder a braçadeira de capitão no Tottenham. O goleiro francês, campeão do mundo, foi detido na madrugada da última sexta-feira por dirigir embriagado na cidade de Londres. O Tottenham ainda não se pronunciou sobre o caso ou divulgou qual será a punição do jogador. Mas de acordo com o jornal The Sun, a equipe do Tottenham estuda tirar a braçadeira de capitão do jogador. O jogador, depois de ter sido abordado pela polícia, foi encaminhado para a delegacia, passou 7 horas sob custódia e não participou do treino da sexta-feira. O jornal The Sun também divulgou que Hugo Lloris deverá pagar uma multa de 240 mil libras à equipe do Tottenham pelo incidente. E hoje Vinícius Júnior estreou pelo Real Madrid, mas calma que é pelo Real Madrid B. O jogador teve um começo com o pé direito, discreto, mas foi um começo aí muito bom, já que a equipe venceu o Las Palmas Atlético por 2-0. O Real Madrid B disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol. Vinícius Júnior atuou pela maior parte do tempo, mas não participou diretamente de nenhuma das duas jogadas dos gols marcados. O técnico Julen Lopetegui do Real Madrid confirmou ontem que o brasileiro será opção tanto no Real Madrid principal quanto no Real Madrid Castilha e não será emprestado a nenhum outro clube. E o atacante Pedro se lesionou na partida contra o Cruzeiro. Não foi nada de muito grave, mas o Pedro deve ficar 21 dias afastado, ou seja, 3 semanas, e deverá ser cortado da seleção brasileira. O jogador tinha sido convocado por Tite para os amistosos contra os Estados Unidos e também El Salvador. Pedro fez exames hoje domingo após retornar com a delegação em Belo Horizonte e já apresentou sinais de melhora, mas realmente deverá ser cortado da seleção brasileira.
E o Fenerbahçe tá de jogador novo. A equipe turca anunciou ontem a contratação do zagueiro Diego Reis. O zagueiro mexicano de 25 anos assinou um contrato por 4 temporadas com o clube turco. Ele estava livre no mercado depois do seu término de vínculo com a equipe do Porto. E outro jogador que está de time novo é o goleiro Karius. O goleiro mal chegou à Turquia e já foi ovacionado em sua chegada pelos torcedores do Besiktas. O jogador chega por empréstimo de 2 temporadas e a equipe turca tem opção de compra no final dela. Ele já fez exames médicos e já foi apresentado oficialmente como novo camisa 1 da equipe turca. E o Paris Saint-Germain, como não conseguiu a contratação do croata Rakitic, agora vai com tudo em cima de Eriksen. E a janela de transferências se encerra nessa semana. O Paris Saint-Germain está crente que não vai cair no fair play financeiro da FIFA. Vale lembrar que a decisão do fair play financeiro deve sair entre o dia 30 e dia 31. E se o Paris Saint-Germain cair, terá de fazer uma bela quantia em caixa, de 200 a 250 milhões de euros. E para isso teria de vender uma de suas estrelas. Mas a equipe da capital francesa não está pensando nisso, e sim que vai ser isentada do fair play financeiro. E já prepara 120 milhões de euros para oferecer ao Tottenham para contratar o meio-campista dinamarquês Christian Eriksen. A equipe do Paris Saint-Germain não é de hoje que vem à procura de um novo meio-campista, um maestro para o trio de ataque Kylian Mbappé, Neymar e também Edinson Cavani. Rakitic até semana passada era o favorito, mas agora com o fico do jogador, a equipe da capital francesa coloca todas as suas forças na contratação de Christian Eriksen. O difícil vai ser convencer o presidente do Tottenham, Daniel Levy, a liberar o jogador, já que a janela de transferências da Inglaterra se encerrou e caso ele seja vendido, a equipe do Tottenham somente poderia contratar um jogador novo na janela que se abre em janeiro. E aí, rapaziada, o que vocês acham do Eriksen no Paris Saint-Germain? Ia ser uma boa ou então uma pior aí pra carreira do jogador? O que vocês acham? Sinceramente, ia formar um quarteto de ataque simplesmente imparável. Ainda mais na Ligue 1, que não é uma liga muito disputada, né? Eriksen, Mbappé, Neymar e Cavani. Será que aí sim, com esse quarteto, o sonho da Champions vira realidade? Deixe nos comentários a sua opinião. E o Borussia Dortmund tá de jogador novo, rapaziada. De acordo com o jornal alemão Bild, hoje o Borussia fechou a contratação do atacante Paco Alcácer, que pertence à equipe do Barcelona. A equipe alemã pagará 2,2 milhões de euros pela taxa de empréstimo de uma temporada do atacante. E no final terá uma cláusula de opção de compra entre 20 a 25 milhões de euros. E ele deverá ser apresentado nos próximos dias como novo reforço da equipe do Borussia. E aí, rapaziada, Paco Alcácer é o cara que o Borussia Dortmund precisa ou era melhor ter comprado o Batshuayi? Bom, molecada, esse aqui foi mais um Todd News. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos para o canal chegar nos 300k até o final do ano, beleza? Tamo junto, valeu, falou! By a thread, by a thread, and my face is red as pen.